Olá, você já ouviu falar das canetas mágicas e emagrecedoras? Hoje eu quero abordar um pouquinho com vocês sobre as canetas emagrecedoras como Mounjaro, Ozempic, Saxenda, Wegovy e Contrave. São muitas que vêm evoluindo no mercado, mas quero deixar aqui a relação entre essas canetas e a reeducação alimentar e também o nutricionista, o papel desse acompanhamento para que tudo saia com resultados mais efetivos e sem tantas contraindicações e ainda não se perca tanta massa magra e faça o efeito correto como ferramenta que essa caneta deve ser na sua vida. Eu sou a Mariana Cárdenas, sou nutricionista clínica e esportiva e hoje quero falar um pouquinho sobre os prós e contras dessa medicação e também o quanto uma alimentação balanceada pode melhorar muito os seus resultados. E aproveitando, se você conhece alguém que já usa essa caneta ou você mesmo pode estar usando, comenta aqui, deixa seu like e se inscreve no canal que a gente vai ter muito conteúdo bom para vocês. Vamos falar um pouquinho hoje mais, tá? Do Mounjaro e do Ozempic. São as canetas hoje mais usadas como forma de emagrecimento, como ferramenta para que você atinja, seja por estética ou seja por saúde. Essas canetas, elas vieram inicialmente com o intuito da diabetes, né? Para quem usa para diabetes tipo 2, para uma perda de apetite e até para uma obesidade. Mas acaba que todo mundo vem usando essas canetas, elas têm um poder aquisitivo alto, nem todo mundo consegue tomá-las, mas quando vai tomar, eu quero deixar aqui o que vocês devem fazer quando vocês usam, fazer valer a pena aquele dinheiro que vocês gastaram com as canetas e não só isso, o que fica com a saúde de vocês e o pós-caneta emagrecedora, o pós-Mounjaro. Uma coisa é você usar uma medicação dessa e depois tirá-la do seu organismo. Lembrando que essas canetas, ela tem um poder, né, que entra dentro do nosso organismo e atua em diferentes funções, principalmente em parte hormonal e na glicose. Então, quando você tira essas canetas depois, a gente tem que aprender a viver sem ela. E se você não tiver uma alimentação balanceada, uma reeducação alimentar e um efeito delas que não perca tanta sua massa magra, vai ser a melhor maneira de usá-las. E sim, sempre com um acompanhamento, seja do seu médico, de um nutrólogo, de um endocrinologista, para que ele prescreva da maneira correta e de um nutricionista que faça o seu plano alimentar corretamente e te dê todas as orientações para que você saia de toda essa caminhada, mesmo com as canetas, de uma forma muito mais saudável e atingindo seus resultados. Quero falar um pouquinho sobre a diferença entre Mounjaro e Ozempic. É lógico, gente, que eu não sou médica e nem tenho uma especialização para tratar sobre essa medicação e nem posso prescrevê-la, mas aqui eu tô por conhecimento, porque eu estudo e recebo muito dos meus pacientes aqui no consultório usando as canetas. Então eu gosto de entender o porquê delas, como elas atuam e o como eu, como nutricionista, posso ajudá-las de uma maneira mais correta e mais saudável e também duradoura. Então o Mounjaro, ele veio numa forma mais evoluída, que ele não só atua como agonista de receptor do GLP-1, assim como o Ozempic, como também vem em diferentes funções hormonais. Então ele tem o controle do apetite, então uma saciedade maior e também o controle glicêmico. O Ozempic não, ele só atua como agonista do receptor de GLP-1, que é o controle da nossa carga glicêmica, usado muito para obesidade e para diabetes tipo 2. Então, não vamos mentir que tudo isso também faz você ter uma perda de apetite e sim, controla e melhora a sua perda de peso. O Mounjaro e o Ozempic, eles vêm para dar aquele pontapé inicial de muitas pessoas. Dependendo da forma de vida que você tá, do contexto de vida que você tá, ele pode ser aquele empurrãozinho, por isso que a gente fala que é aquela ferramenta que muitos utilizam. Só que se não for utilizada da forma correta, não vai adiantar nada. Eu até quero citar um pouquinho uma paciente que eu atendi aqui no consultório não faz muito tempo e ela já estava tomando o Wegovy por pelo menos 3 meses, tá? Ela já fazia o uso dessa medicação e não emagreceu 1 grama sequer.
Isso já quer dizer que se a gente não mudar a nossa alimentação, nada vai adiantar. A gente tem que sim comer tudo muito certo e de uma forma equilibrada e com qualidade para que você perca a gordura corretamente. A maioria das canetas te dão a perda de massa magra muito severa. Então a gente tem que tomar um cuidado com essa reeducação alimentar para que você priorize alguns alimentos e não deixe essa massa magra ir embora dessa forma. Porque para depois a gente ter que lutar por essa massa magra é muito mais difícil. Lembrando, já falei aqui algumas vezes nos nossos conteúdos, para você emagrecer, perder gordura ou perder peso é muito mais fácil e depende muito mais da sua alimentação. É lógico que o exercício físico te traz muitos benefícios, não só como saúde, como um gasto metabólico para você emagrecer de forma mais tranquila, mais rápida e de forma mais saudável. Mas só a alimentação manda já no seu processo de emagrecimento. Já o ganho de massa magra, a gente tem que ter a alimentação muito adequada, voltada para a hipertrofia e o treino muito próprio para aquilo. Então, se você não tiver as duas coisas muito unidas, você não vai ganhar massa magra. E nós, mulheres principalmente, a gente tem uma dificuldade muito maior de ganhar essa massa magra. E a maioria das pessoas hoje que usam as canetas emagrecedoras são mulheres. E a perda dessa massa magra é muito severa. E para essa hipertrofia depois também vai dificultar. Não é à toa que muitas mulheres têm até medo de ficar muito magra. Por quê? Porque a gente vai perdendo muito massa magra no rosto. Eu não sei se vocês já escutaram falar, existe até o Ozempic Face, Mounjaro Face, que é muitas pessoas perdendo toda essa parte de massa magra aqui no pescoço, no rosto e fazendo com que a gente fique com aquela cara mais chupada e mais envelhecida. A gente aumenta a nossa flacidez da pele e para isso ser recuperado depois é muito mais difícil. Até pensando que a maioria das mulheres não só usam as canetas por saúde e sim por estética, como é que você vai contra aquilo que também vai te causar? Então você usa a caneta para emagrecer, porém você não cuida da parte de alimentação e também perde essa massa magra, a sua estética também vai ficar prejudicada e nem sempre você vai estar feliz com os resultados que essas canetas podem te dar. Mas se você usa ou pretende usar e aí pretende ter um acompanhamento com isso, faça da maneira correta, use a caneta de forma adequada junto com uma alimentação. Os efeitos colaterais que essas canetas podem causar é tontura, dores de cabeça, a falta de apetite, náuseas, azia e também fazer com que a gente procure alimentos mais saborosos. Então, nem sempre quem usa essas canetas realmente se alimenta direito de uma forma saudável e equilibrada. Tende a você ir para uma pizza, para um lanche, porque você não come durante um período, você sente bem menos fome e quando você vai comer você quer coisas mais saborosas e aí escolhe alimentos errados. E é aí que tá o problema das canetas. Pode ver, se você já usou, tenho certeza que você já está sentindo um pouco do que eu tô falando e se você vir a usar, você vai entender um pouco isso também, tá? Lembra sempre disso. A gente vai por conta de azia, náuseas, procurando coisas que a gente tenha mais vontade e mais saborosas e deixa de lado tudo aquilo que nos faz bem e que faz parte desse processo. Então agora eu quero falar um pouquinho quais são esses alimentos, como eu monto o meu prato e o meu dia durante esse processo que eu estou usando as canetas. Então pensando numa reeducação alimentar, ou se você já vem de uma alimentação mais saudável, você vai pelo menos tendo um pouco mais de prioridade com esses alimentos que eu vou falar. E se você já vem de uma alimentação totalmente desequilibrada, é hora de você mudar a sua alimentação. Por quê? As canetas, elas te dão falta de apetite, uma saciedade maior, uma demora do esvaziamento gástrico. Então, não é deixar de comer por essa falta de apetite, e sim comer menos, porém comer de forma equilibrada. Vamos pensar na primeira coisa que nunca pode faltar no seu prato e no seu dia. Isso, gente, é por uma reeducação alimentar como um todo, não só quando você usa as canetas emagrecedoras. A gente não pode deixar faltar nossa proteína durante o dia, em todas as refeições. Quem consegue pôr a proteína,
todas as refeições, seja nos lanches intermediários, seja almoço, jantar, café da manhã, é a melhor coisa que você faz. A proteína, ela te dá uma saciedade maior também, demora um pouco a digestão e mantém a sua massa magra intacta, de uma maneira que você não vai perder tanto ela no processo de emagrecimento com caneta. Não vai deixar de perder, tá? As canetas, infelizmente, têm os seus efeitos também que não são tão bons, que é a perda de massa magra. Porém, você vai minimizar isso daí. Então, consuma fontes de proteína. Então, ovos, carnes, peixes, frango, iogurtes, ou uma dose de whey, de um suplemento alimentar, ou uma proteína vegetal, ou uma proteína da carne, porque tem pessoas que têm um pouco de intolerância ao whey protein. Então você pode usar outras fontes de proteína como suplemento alimentar, caso você também não consiga consumir os alimentos que eu falei, tá? A gente tem que colocar principalmente café da manhã, almoço e jantar essas proteínas e, se você conseguir, também nos lanches intermediários. Depois disso, a gente vem com os carboidratos. É quem nos dá fonte de energia. Todo mundo acha que quando você está tomando as canetas, porque eu quero emagrecer logo. Engano seu, você vai para um caminho contrário do que você está querendo. Então não retire tudo, não tire os seus carboidratos ou faça estratégias alimentares muito restritas, porque você já vai estar com a perda de apetite. Você já vai estar consumindo menos calorias e menos alimentos e comida, no caso. Então, ponha no seu prato todas essas fontes de uma maneira menor. Não deixe com que o carboidrato falte durante o seu dia, principalmente nas principais refeições: café da manhã, almoço e jantar. Café da manhã você pode incluir como uma tapioca, uma crepioca, um rapidez, às vezes é um pão integral, um pão sem glúten, cuscuz. E almoço e jantar você pode incluir no arroz, sempre pensando em fibras, então possivelmente sendo o arroz integral e os substitutos do arroz: batata doce, mandioca, mandioquinha, cará, inhame, abóbora. Então são boas fontes de carboidrato para você pôr no seu almoço e jantar. Depois a gente vem com as gorduras boas. Quem são? Azeite, abacate e as oleaginosas. Então castanha, amêndoas. Também as pessoas têm mania de tirar essas gorduras boas pensando em calorias durante esse processo de emagrecimento junto com as canetas. Mas é ao contrário, você precisa ter isso no seu dia a dia, porém em quantidades menores, mas para que a gente tenha essas fontes de gorduras boas que também nos gere saciedade e melhore as nossas funções. E por último, nossas fibras. Então, utilizar alimentos com casca, às vezes frutas com casca, alguns legumes com casca e também poder usar fontes como chia, linhaça, aveia, para a gente deixar essa nossa alimentação mais saudável e também melhorando a nossa flora intestinal. Um ponto para quem usa as canetas é que vai alterar a sua parte intestinal, tá? Não tem como, você reduz drasticamente as suas calorias, o seu metabolismo cai, e com isso a sua flora intestinal também tem uma piora. Então você usando muitas fibras junto com o consumo de água, que eu já vou falar, isso só vai ajudar e principalmente também a nossa saciedade. Essa demora do esvaziamento gástrico junto então com um carboidrato que te dá energia, com uma proteína que te mantém a massa magra e com gorduras boas que melhoram não só a flora intestinal, como também a parte de funções dentro do seu organismo. E aí a gente vem com água. A água sempre vai ser importante, dependendo se a gente está usando caneta ou não, né? Isso é pra vida. Mas quando a gente tem o uso dessas ferramentas, mais ainda que a gente tem que tomar um cuidado com o consumo de água durante o nosso dia. Então, no mínimo de 2 a 3 litros de água por dia. Mariana, eu posso tomar um chá? Posso tomar uma água de coco, uma água com limão? Pode, fazem parte também desse líquido, mas sempre priorizem água para o consumo ideal durante o seu dia e também vai melhorar não só as suas funções todas do organismo, porque tudo é carreado por água, mas também essa nossa flora intestinal. Aí, quais são os alimentos que a gente não deve consumir durante esse processo usando as canetas? Primeiro,
Se você está usando a caneta, é porque você quer algum resultado, não é? Principalmente emagrecedor. Então você escolheu agora um outro caminho. Então a gente tem que ter algumas prioridades e algumas escolhas. Por isso que existe essa reeducação alimentar. Então você tem que ficar longe de coisas com açúcares, bebidas alcoólicas, coisas com muita farinha de trigo, muita manteiga, salgados de padaria, coisas fritas em gordura e óleo de imersão, alimentos ultraprocessados, então mortadela, presunto, apresuntado, salsicha, linguiça. Fica longe também de carnes gordas, né, como picanha, escolher fontes mais magras de carne e também de alimentos industrializados, né? No geral, tente consumir alimentos mais in natura e ficar à base de comida de verdade, que esse processo de reeducação alimentar junto com a ferramenta que é a caneta só vai agregar e unir uma coisa com a outra. E além disso, quando você começar a sair dessas canetas, do uso delas, consulte um profissional, já esteja com acompanhamento com ele para que você desmame desta caneta. Porque aos poucos você tem que tirar isso do seu organismo e com isso essa reeducação alimentar vai ser mais importante ainda. Por quê? Porque a náusea vai parar, a azia vai parar, a falta de apetite vai começar a voltar, então você vai ter um pouco mais de fome e aprender essa relação com a comida e principalmente agora a nossa parte mental, porque quando você tem uma perda de apetite, tudo é mais fácil, né? Você não tá com aquela coisa, eu preciso comer, quero comer, tô com vontade de doce. Quando você volta com tudo isso e não tem mais aquela ferramenta para te ajudar, você precisa que essa parte mental sua seja muito bem cuidada, para que você consiga manter isso com qualidade e o seu resultado vire uma constância, que você não tenha o efeito rebote, que todo mundo perde lá 10 quilos, não dá nem 2 meses, já ganhou 10, 15, 20 quilos. Então, cuidado! Cuidem da parte mental e da parte de quando vocês forem tirar essa medicação do organismo de vocês. Então, para finalizar, eu quero deixar a minha opinião como nutricionista aqui. Em primeiro lugar, não sou contra as canetas emagrecedoras, tá? Eu acho que ela vem a agregar junto com uma reeducação alimentar, mas que elas sozinhas não vão te dar o resultado preciso e muito menos a longo prazo. E não é nem só por isso. Eu acho que a alimentação e a atividade física a longo prazo e cuidar da nossa parte mental é quem vai fazer você chegar realmente à sua melhor versão, aos resultados que você coloca, aquelas metas, objetivos que todo mundo tem, seja por saúde ou por estética. Então eu, como nutricionista, sempre vou indicar que vocês se alimentem bem, cuidem da saúde de vocês e façam atividade física. Mas sim, as canetas são ferramentas que podem te ajudar a alcançar aquilo mais rápido e de uma forma que não sofra tanto. Mas existem os efeitos colaterais que muitas pessoas sentem e também não conseguem dar conta de usar. Então, fica aqui uma reflexão para vocês. Será que vale a pena? Mas se valer a pena e com acompanhamento, não vale a pena também ter o acompanhamento de um nutricionista e fazer tudo direito? Para que lá na frente você colha todos os resultados e una uma coisa com a outra. Mas lembre sempre, entenda o período que você tá, o modo de vida que você tá e escolha o que você quer para sua vida. Escolha ser melhor, sim, independente de como você vai escolher isso, mas sempre sendo acompanhado por um profissional. Então, cuide da sua saúde, busque sempre a sua melhor versão. Tome atitudes, mas da maneira correta, buscando profissionais e fazendo de forma equilibrada e adequada para que você tenha bons resultados. Se você gostou desse vídeo, dá seu like aqui, se inscreve no canal e compartilha com quem já usou as canetas emagrecedoras ou que às vezes até pretende usar. Eu acho que vale a pena vocês terem esse conhecimento e fazer o uso a seu favor.